energia pra gente. Petrobras, mais energia pra música brasileira. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Tem o som que vem da rua, tem cinema no sertão, tem criança no ginásio com talento de montão, tem patrocínio, tem governo do Brasil em ação. O governo do Brasil está do lado da cultura, do esporte, do meio ambiente, da ciência, da educação, da inclusão e do povo brasileiro. É assim que o desenvolvimento chega, a oportunidade vira realidade e o nosso país avança. Tem patrocínio, tem governo do Brasil. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. A inteligência artificial e a automação estão redefinindo as profissões. Hoje, o nosso diferencial é o que nos torna exclusivamente humanos. Nossa criatividade, imaginação e sensibilidade. Inspirados pela fusão entre arte, ciência e tecnologia de um gênio da humanidade, nós criamos a Da Vinci. Nossa missão é provocar, repensar o aprendizado e impulsionar a criatividade e a inovação. U2C, SP2B. Não construímos apenas eventos, construímos ecossistemas para criar, inovar, empreender e construir futuros melhores. Lugares únicos que fogem do óbvio, unindo experiências ao vivo, comunidade e tecnologia. O século XXI pertence à economia da criatividade e nós nascemos para estimular essa transformação. Da Vinci, Building the Future of Learning Experiences. This room offers audio translation and live captions provided by Interprefy. To access, scan the QR code and download the application. Esta sala conta com tradução de áudio e legendas fornecidas pelo Interprefy. Para acessar, escaneie o QR Code e baixe o aplicativo. Boa tarde, U2C. Como vão? Bom ver essa mesa assim cheia. Bom ver vocês. Eu sou a Rafa Ventura, deixa eu me apresentar primeiro. Sou a Rafa Ventura, sou jornalista, especialista em jornalismo cultural e estou tão feliz de ver esse palco maior. Nos últimos anos, a gente teve aqui, era metade desse público, né, Evla? E é muito legal ver isso acontecer no ano em que o Mundo da Música completa 10 anos de existência. Se você não conhece ainda o Mundo da Música é o primeiro portal
que fala sobre a indústria da música aqui no Brasil. E essa história vem crescendo. Então, esse é o 3º ano que o Mundo da Música tem um palco aqui no Rio TC, além de curadoria em outros palcos também. E ter esse momento aqui, participar dessa história, me traz uma honra muito grande. Eu fui coordenadora de jornalismo do Mundo da Música quando ele nasceu, quando tudo era mato. Então, ver esse momento aqui está sendo muito especial. Mas a gente veio aqui para falar de música, vamos falar de música e audiovisual. Eu queria chamar, primeiro de tudo, antes, vamos mostrar um vídeo. Eu vou até descer aqui, porque eu acho que nossa conversa vai ser melhor depois desse vídeo. Vamos apresentar esse vídeo primeiro. Não sei vocês, mas eu fiquei sem ar depois desse vídeo. E aí eu queria chamar ao palco quem realmente merece esses aplausos, Chico Kertz, por favor, CEO da Macaco Gordo, uma das produtoras audiovisuais mais relevantes no país quando o assunto é música, entretenimento. Obrigada, Chico. Mas aí esse papo vai ficar mais interessante agora, não vai, Chico? Diga aí, vamos chamar nosso convidado. Dan, por favor, Dan Mendes, ele é empresário artístico, responsável pela carreira de grandes nomes da música, como João Gomes, Ziguinho e Lulinha. Tem uma propriedade muito massa aí para falar sobre como o audiovisual impacta na carreira musical. E eu já queria começar a nossa conversa trazendo polêmica. Quando foi que vocês entenderam que o audiovisual ele precisa estar no ponto estratégico da música? O Dan, obviamente, com o olhar do artista, mas o Chico com o olhar de empresário. Quando foi, Chico, também, que investir no audiovisual para a música foi um pensamento para Macaco Gordo e para colocar ela no mercado com esse punch que a Macaco tem? Eu acho que a gente vai conversando, é uma coisa meio intangível, você vê o valor do audiovisual dentro do material. Eu vim conversando com o Dan, e a gente vem falando sobre isso exatamente, que é um valor muito mais amplo, é uma construção de carreira, é construção de imagem, é como você quer se posicionar. Então, a escolha e a determinação do caminho do projeto que você vai levar tem que ser muito baseada na estratégia do artista. É isso? Boa tarde. Eu acredito que o audiovisual ele vem para chancelar e para dar um poder de marca. Eu acredito que os artistas precisam fazer arte. E quando os artistas fazem o que eles pensaram, passam para um diretor, e o diretor consegue transcrever aquilo para um material como esses que a gente viu aí, a gente ganha mais espaço ainda para o artista ser artista. Não só fazer a música, ele vai começar a se preocupar com fotografia, com figurino, com a imagem que ele quer passar, além do que vocês escutam. Então, eu acho que o audiovisual ele traz para o artista mais chances dele deixar a arte dele conversar com o mundo. Mas existe também um pensamento de... Antes a gente tinha um audiovisual voltado para a divulgação da música. A gente vai lançar uma música, a gente vai divulgar com clipe, com videoclipe, e a gente tem aí um histórico de MTV, coisas do tipo. No caso da Macaco, a produção
é o audiovisual. E aí, a partir do audiovisual, você tem um produto que é divulgado. Então, o que eu queria, Chico? Para quem ainda está aqui, que não conhece, por exemplo, o Macaco Session, que você contasse um pouco dessa história. Como é que essa história da música surgiu dentro da Macaco, para o entendimento de que hoje a música é um produto dentro da Macaco Gordo? Na verdade, essa história começa quando o Axé Music ia fazer 30 anos. E não tinha um documento que registrasse essa história. E a gente se propôs a criar um documentário, achar que ia fazer ele em 6 meses. A gente passou 2 anos fazendo. Achei que faria... Sempre acha que demora menos, né, Chico? Com um orçamento de 100 mil reais, custou mais de 1 milhão. Mas a gente entregou. E aí, a partir disso, a gente ali, eu acho que amarrou e sedimentou a história do macaco com a música. E aí disso veio o Macaco Sessions, que é uma reunião, como se a gente estivesse fazendo um som na sala de casa e com algumas pessoas. A ideia era, de fato, de você colocar isso em casa e se sentir meio ali. Naquelas reuniões que a gente vê no Instagram, nas casas de artista, que a gente não foi chamado. Então, era meio que levar esse ambiente, foi essa a ideia. Trazer o público para dentro da casa do artista, naquela rodinha ali que eles não participam normalmente. E a partir disso a gente começou a gravar e fazer materiais audiovisuais para o nosso canal e sempre música e vídeo, né? Sempre esse registro em áudio e vídeo. Aí você registra mais de 100 milhões de views no YouTube, mais de 70 milhões de views de áudio no Spotify. Tá, entendemos que a música faz sentido como produto. E essa curadoria desses artistas? Como foi a curadoria desses artistas para o Macaco Session? Como é que acontece essa curadoria de artistas? Vocês pensam, não, eu quero lançar essa pessoa, eu vou fazer. E aí eu queria que Dan participasse também dessa conversa, porque a gente sabe que você está diretamente envolvido, por exemplo, no audiovisual da Joyce Alane. Então, vamos entender como é que funciona essa curadoria para o artista ver aquilo como uma forma de criar produto para a sua carreira. Então, vamos lá. Vou explicar um pouco como surgiu essa relação minha com o Chico. Esse produto que a Rafa está falando, o Macaco Sessions, que é uma reunião na sala dele mesmo, que é convidado pessoas e aí a banda fica lá e é tocado como se fosse uma jam session. Eu consumia esse produto, gostava muito de um específico, de um artista chamado Jal Peri. E eu consumia esse produto e poxa, esse pessoal aí é bem legal. Tenho vontade de trabalhar com essa galera. Um dia, eu como empresário de um artista chamado João Gomes, a gente tinha um DVD para fazer, faltando uns 15 dias. O nome desse DVD chama Ao Vivo no Sertão. E eu não tinha fornecedor para gravar. Ainda mais um fornecedor maluco, né, que aceitasse esse prazo de 10, 15 dias para fazer tudo. E aí eu tinha um contato de uma das pessoas que trabalha na Macaco, chama Marcão, que é um grande diretor aí de projetos. E eu liguei para ele, marquei uma reunião com o Chico. Chico falou, rapaz, eu faço sim, eu faço com prazer, não se preocupe não. No dia seguinte, já veio a equipe dele, Marcão e Maia, diretores de fotografia, para a gente fazer visita à locação e assim começamos. Aí, voltando agora para o ponto da Macaco. Juntos, como fornecedor, né, nessa relação de amigo e cliente, nós já fizemos com o João Ao Vivo no Sertão, Dominguinho 1 e 2, fizemos o povo do jeito que o povo gosta e fizemos também de outro artista que eu empresario, Iguinho e Lulinha, que é o DVD Origens. Então, e também fizemos o Pet Serrita, produto que eu gosto muito. Já nesse lance de curadoria, hoje, devido a essa relação da gente ter evoluído, eu faço também parte do Macaco Sessions, aquele produto que eu vi como fã. Fui convidado por Chico para fazer parte e hoje, juntos, nós fazemos essa curadoria. A gente acredita muito que é um trabalho, o Sessions ele vem como um trabalho que chancela a carreira do artista, porque a gente convida público, fã mesmo, aquela fanbase, para estar ali, estar próximo e ter aquela experiência 360 com a música. Uma acústica legal, a gente proíbe celular, por exemplo, então é uma coisa que as pessoas estão ligadas e voltadas para a música.
e, em troca, nós entregamos para o artista um grande registro, que tem um valor agregado e financeiro nisso bem significativo. Então, para o artista, é uma nova possibilidade de negócio e, para a gente, é uma forma de fazer parte ali daquele trabalho, daquele artista e ser sócio naquele produto que a gente desenvolveu junto. Conta um pouco também dos bastidores dessas gravações, Chico. Como é que vocês pensam? Vocês pensam o cenário? O cenário é o mesmo? Para quem não conhece, vamos dizer que aqui tem um monte de gente que não conhece o Macaco Session. Como é que é os bastidores dessa produção? O Macaco Sessions é sempre o mesmo cenário, é aquela sala, a gente altera pouca coisa de um artista para o outro, é mais posicionamento de banda, mas a gente tem outros conteúdos que a gente faz. A gente fez junto, por exemplo, Joyce Alane, que é um artista incrível, e a gente gravou no estúdio, já ao vivo na Macaco Gordo, gravamos Chico, gravamos vários artistas, então tem alguns formatos. Com o Dinho, que está aqui, a gente fez o Gruvadinho de Verão, que foi um programa que também era um programa de entrevistas e um programa musical, que está um registro também no canal da gente, né, Dinho? Tá pago. Mas e aí, esses artistas, como é que eles chegam até você e te procuram e querem fazer, ou você olha assim, não, eu gostei dele, acho que ele funciona? As duas coisas, né? No começo era só a gente que procurava, a gente precisava vender, explicar e mostrar, convencer. Eu acho que hoje não. Hoje a gente também já tem a busca, as pessoas procuram, querem gravar e ficou mais fácil. Com o Dan a gente também fez Mestrinho, né, que gravou o Macaco Sessions dele, que eu acho que é um dos que aí já tem mais de um ano que ele bate todos os recordes. Mas é mais ou menos desenhado, né, o formato. Eu, assim, cheguei depois, né, nesse processo dos sessions, eu enxergo que Chico fez muito ali. Os amigos mesmo, as pessoas que estavam próximas, Saulo, Jal, Ivete. E aí a coisa... E nomes que trazem credibilidade para o projeto. E a coisa foi reverberando ao ponto de, por exemplo, a gente gravou um sessions, esse foi o ambiente diferente, a gente gravou do Ferrugem aqui, no Joá. Gravou Isso já com você intermediando essa curadoria? Eu fiz curadoria de repertório ainda, não tinha feito de artista não, esse já estava marcado. Ficou botando as músicas dele. Cheguei na metade do caminho, o Ferrugem gravou 2 músicas minhas, eu canto essa daí. E você tem essa coisa de ser multitarefas, né, Dan? A gente já fez uma mesa aqui no Rio to See, que é exatamente falando sobre isso. E aí eu queria que você compartilhasse também um pouco dessa sua experiência e desse olhar. Porque você tem o olhar do empresário, o olhar do artista, o olhar do compositor. Então, traz pra gente como o audiovisual pode impulsionar uma carreira, por exemplo, entendendo todos esses processos. Entendendo que o audiovisual custa caro. Não é todo artista que tem esse potencial de investir no audiovisual. Mas se você tiver a condição, por que investir no audiovisual? Rafa, eu vim falando isso com o Chico e com você também. Eu enxergo que o mercado, digo os empresários, o backstage, ele conversa muito com ele mesmo. Às vezes um artista de sertanejo fez um DVD no Texas, aí o outro pega, não, eu vou fazer o meu em Las Vegas. E aí começa uma disputa que só, no final só quem vai ganhar dinheiro são os fornecedores. E acaba, eu acho que tipo assim, perdendo o sentido. Quando os artistas se propõem a fazer o que eles querem de verdade, fazer arte, você às vezes pode vir com um produto muito bom, só que mais simples. Um exemplo dessa nossa relação de trabalho aqui, que graças a Deus reverbera muito bem e que nós estamos colhendo os frutos disso, é o Dominguinho. O Dominguinho foi um trabalho que a gente fez ali, que eu não tenho um LED, não tenho um palco, a gente tem cenografia ali, detalhes, que eu, na minha insignificância, eu não consigo enxergar, mas Chico às vezes está lá numa tela, ele pega e fala, essa árvore aqui está balançando errado, tira, isso aqui faz tal coisa. Então a gente tem uma fotografia ali, de uma rua histórica, com uma igreja no fundo, e nada mais, o entardecer, o sol fazendo seu movimento natural. Então assim, eu acredito muito, mas muito nesse processo de você fazer o que quer fazer, deixar o artista falar e trazer bons profissionais para tentar materializar a ideia daquele artista. Muitas vezes
o meu artista, no caso esse específico que foi o João, ele, eu quero fazer isso, isso e isso. Eu vou procurar os melhores fornecedores de áudio, de vídeo, para materializar essa ideia. E vamos imaginar o Dominguinho sem vídeo. É bom, mas vamos imaginar agora ele com vídeo. Fica muito mais bonito, tem um cheiro de coisa boa, de casa, de abraço, tem esse sentimento. Então eu acho que o audiovisual vem para chancelar isso, trazer toda essa narrativa em volta da música, porque a gente está fazendo audiovisual, é áudio, mas o visual é muito importante e traz tudo isso. Eu queria aproveitar esse gancho de Dominguinho, eu queria que você contasse um pouco aí como foi essa construção, até isso do cenário. Como escolher um cenário para Dominguinho, como entender a dinâmica de 3 artistas. E você, quando você assiste, você vê que as coisas estão muito leves ali, vocês deixaram as falas deles, as resenhas deles. Isso foi proposital? Como foi pensado nisso? Eu queria que você contasse um pouco dos bastidores, Chico. Eu acho que o processo também foi muito parecido, né? Dan ligou, a gente chamou, vamos gravar, que a princípio seria em Recife, né? A gente fez um trabalho de convencimento para poder levar para Olinda. Mas a ideia de vocês, da Macaco, de levar para Olinda, foi Na verdade, uma coisa... era nossa, de Dan, de Geraldo, a gente meio que estava... Eu queria fazer em Recife, por causa que era perto da casa de João. Exato. E aí eu fui atrás da poesia aí. A logística era mais fácil. Porque tinha que juntar os 3, era logística. E dentro da logística, a gente brigou para fazer em Olinda, daí Olinda... Fomos ali 3, 4 lugares, chegamos naquela locação, conseguimos isolar. E foi muito tranquilo, foi uma gravação assim que eu acho que em 2 horas e muito orgânica, né? Tinha música que entrou no dia e aconteceu como tinha que acontecer. Inclusive foi pensado, eu acho que até a gente deixou, a hora que desmonta, a câmera continua rodando para poder a gente ter aquele fim, as pessoas levantando, a chuva chegando. Era para poder trazer esse clima e aquele clima que estava ali representado. O segundo já não foi, já tinha o peso do sucesso do primeiro e já foi uma produção maior, você já sentia a diferença. Eu acho que o resultado não. E mais responsabilidade, né? Muito mais. Eu ia falar, já tem o peso do primeiro, a responsabilidade do segundo. O primeiro a gente fez ali uma tranquilidade. O segundo todo mundo estava preocupado, todo mundo estava tenso, todo mundo queria dar o palpite. Mas tá, aí veio o segundo foi gravado em Salvador, também com um cenário próximo esteticamente, mas com a igreja de fundo, tal. Como é que foi a produção desse segundo? Já temos o primeiro, foi um sucesso. Como é que a gente vai fazer com que o segundo venha com alguma novidade, mas que mantenha a essência? Como é que é esse pensamento? Ensina pra gente como é que pensa essa sua cabecinha, para quem está fazendo audiovisual entender. Mas aí eu acho que é um trabalho... É um conjunto, né? Porque vem a direção artística da carreira do artista, do repertório que eles escolhem fazer e de como a gente vai retratar, né? Eu acho que para quem conhece o Pelourinho, Val, você imaginar que a gente conseguiu fechar aquele... É difícil. Aquele lugar durante aquele período foi uma luta. Mas já tinha uma concepção do projeto, eu acho que a gente já tentava abraçar ele com aquele cheiro de cidade, de acolhimento, e eu acho que aquele ponto ali traz a beleza, do mesmo jeito que a gente conseguiu em Olinda, eu acho que o Pelourinho entregou, e o material no final, eu acho que ele chega no nível do primeiro, se não melhor. A gente tem ali também uma coisa da escolha das músicas, né, Dan? Tanto do 1 quanto do 2. Quando você ouve o 2, você fala assim, peraí, vai vir um funk agora? É isso mesmo? Eu tô acreditando nisso. Vai vir uma música de Sandy Júnior no fundo? Não, peraí. Como é que funciona também essa curadoria das músicas que vão entrar? Porque isso faz com que também o embalo do audiovisual venha e você consiga, né, entrar no clima e tal. Como é que internamente funciona essa curadoria musical? Os artistas, você propõe também? Como é que funciona? Não, então... Eu faço direção artística com o João, né, uma função que eu divido com ele mesmo. E eu sinto assim que quanto mais ele cresce, menos ele precisa de mim. Eu sinto que no primeiro eu participei mais, no segundo participei um pouco menos, principalmente nessa questão do repertório. Mas assim, hoje é algo que eu admiro e vejo que ele faz com muita maestria. O repertório aí do Dominguinho 1 e 2, a grande parte dele vem do próprio João. Eu tenho inserções ali também de JP e Mestrinho, que sempre estão dividindo os 3 ali, aprovam tudo juntos, mas
o desenho desse esqueleto, desse repertório, vem de João. E você falou do funk, para mim, que também faço direção artística e o tempo todo estou analisando essas sensações, eu gosto muito da escolha desse funk. Ele vem no mesmo lugar de Pontes Indestrutíveis, no primeiro, né, que é uma música de encerramento, que dá aquele clima de vamos vencer e tal, só o amor constrói pontos indestrutíveis. E quando você ouve pela primeira vez, você tem a surpresa. Dá esse choque também. Dá um choque. E aí a gente vem com Se Ela Dança, Eu Danço, né, para fechar o Dominguinho 2, que dá essa sensação de fim de festa também, só que diferente. Eu admiro muito, não fui eu que escolhi, mas eu queria que fosse. Sabe, eu tenho orgulho, gostaria que tivesse sido eu que tivesse tido essa ideia. E essa coisa da chancela. O Dominguinho, ele veio com esse sucesso gigantesco no audiovisual, nas plataformas digitais. E aí, quando você vai ver os shows lotados, ou seja, as pessoas querem ver ao vivo aquilo que elas assistiram. E aí, quando você vai no show, parece que você está sendo transportado mesmo para dentro do audiovisual. Então, como é que funciona, Dan, também essa história de você levar para o show, e vamos lá, a rentabilidade também está aí, porque se você, né, tem um sucesso do audiovisual e transpõe isso para uns shows lotados que eles estão fazendo, tanto do Dominguinho 1 como do 2, o 2 já está com uma agenda gigantesca de turnê, ingressos sendo vendidos, enfim. Talvez isso seja o retorno do audiovisual também, né? Você conseguir credibilizar a ponto de levar para o show, das pessoas comprarem seu ingresso e dessa coisa de ser transportado para dentro do audiovisual. O audiovisual foi tão bem feito, o show está tão bom que você consegue se ver lá dentro, né? Esse show eu ajudei a construir diretamente. Eu não sei se alguém aqui já foi no show do Racionais. Quando você vai no show do Racionais, você pensa que você está ouvindo o CD. E eu adoro essa sensação de você estar num show e você, meu Deus, soa igual eu escuto lá em casa. E o Dominguinho a gente tentou trazer isso para que as pessoas tivessem aquela mesma sensação gostosa, com um punch a mais, um BPM um pouquinho mais acelerado e uma diferença, em vez da gente ter só percussão, nós temos percuteria, bem tocada por Kainan, graças a Deus. Uma percussão, uma percuteria para frente, com surpresinhas de quem está pagando ali poder desfrutar de algo a mais. Tem o baile Dominguinho, que toca um shot rock, como os meninos gostam de chamar, que leva o show para outro lugar, e são tocados também os principais sucessos dos artistas, mas ele traz essa sensação de você estar dentro do DVD que você está assistindo em casa. E vamos lá, sobre essa questão da rentabilidade. Fazer audiovisual, todo mundo sabe que é bem caro, mas o resultado, eu sinto que ele está muito, não só nessas coisas do dinheiro. Quando você amarra uma boa narrativa com um bom produto audiovisual, e você consegue, isso está bem linkado, isso vai gerar frutos. Exemplo disso, nós ganhamos 5 prêmios Multishow, ganhamos um Grammy, fomos indicados agora para o Prêmio da Música Brasileira, não sei quantas, acho que 5, 6, sei lá. Então, eu sinto que o retorno está muito nisso. E é engraçado, eu gosto de trabalhar assim. Quando você está fazendo arte, você não pode ficar pensando na consequência. Seja o dinheiro, seja o sucesso, etc. Só que quando você está fazendo um negócio e tudo isso funciona, essas outras coisas vêm. Exemplo que você falou. A gente fez uma rodada de shows aí, sold out no Brasil, fez uma rodada de shows na Europa, estamos com uma turnê indo para os Estados Unidos. Então, graças a Deus, esse dinheiro que eu paguei a ele já voltou para mim. O povo fica fazendo essa conta, né, Chico? Diga aí. Antes de mudar de assunto, eu só queria que você explicasse uma coisa. Eu sou uma artista, eu quero gravar um audiovisual. Eu não tenho ideia do que eu quero gravar. Você ajuda a construir esse projeto? A maior parte das vezes é isso que acontece. Esses dias eu recebi uma ligação de Pablo, cantor do nosso Rei do Arrocha, ele que
Divo. E eu faço muitas coisas com ele. E me mandou uma música e disse, eu quero fazer um negócio incrível, essa música aqui eu vou gravar com um artista tal, e é o lançamento, eu quero gravar agora dia 10, me ajude aí. E assim. E aí a gente vai. E como funciona esse processo? Como tem outros artistas também que chegam. Vamos abrir na sua cabeça aqui pra gente entender como é que funciona essa cabeça? Como é que funciona não é esse assim processo? Não. A gente vai ouvindo e vai tentando trazer e tentando também. Eu estava falando isso com o Dan, eu falei, Dan, é difícil às vezes se colocar na cabeça de Pablo, né? Você tem que tentar pensar de outro lugar, né? Não é do meu lugar, não é do que eu faria para mim, né? Então, às vezes a gente conversando com um amigo, pegando uma referência e trazendo, como às vezes também o artista vem com uma coisa específica do que ele quer fazer, qual é a referência, e a gente constrói em cima disso. É porque entra numa coisa da estratégia do artista também, né? O que ele quer para a vida dele? O que essa música ele quer representar com essa música? Onde é que ele quer chegar com essa música? Então, perpassa por também uma coisa estratégica, né? Total. Eu fiz um clipe de Ivete Sangalo, Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha, com o Xande. Ela queria um trono, ela queria um reino, ela queria... A história, um pouco, ela já trouxe. É óbvio que a gente concebeu, a gente colocou outras mulheres, a gente dividiu e criou um roteiro em cima, mas a história vem. Como às vezes também não vem nada e a gente tem que criar do zero. Que também aí tá a coisa brilhante, né? De você contratar a Macaco para fazer seus áudios visuais. Mas agora eu queria mudar de assunto. Queria falar sobre um outro grande case de sucesso que envolve a música, que é o Carnaval de Salvador. Quem não acompanha também, a Macaco transmite o Carnaval de Salvador ao vivo no YouTube e nesse último ano bateu recordes e recordes de audiência, porque qualquer momento que você ligue o YouTube, você está lá com a Macaco transmitindo o que está acontecendo em tempo real. Queria que você falasse um pouco de como foi o primeiro ano. Esse é o terceiro ano, se eu não me engano? É o terceiro, Cal? Esse é o terceiro ano, né? Que foi esse Carnaval de agora. O Carnaval de Salvador, quem conhece, quem trabalha no Carnaval de Salvador sabe que fazer Carnaval de Salvador não é fácil. Não é fácil. Além de ter muitas nuances, é muito grande, tudo é muita gente. E a dinâmica de quem está transmitindo é ainda maior, porque você tem que subir e descer de trio, porque você tem que ter 300 milhões de câmeras. Então, eu queria que você fizesse um pouco do histórico de como foi o primeiro ano, aprendizados, e como foi que vocês chegaram no terceiro ano já, nesse pico de audiência. Vamos falar aí sobre... Eu acho que é a mesma coisa é um pouco da ignorância, de não saber, né? E achar que dá para fazer. Quando a gente começou... Na verdade, eu chamo isso de coragem. Eu acho que é um pouco um misto de coragem com ignorância, porque se a gente soubesse o tamanho do pulo, às vezes a gente fica mais receoso. O primeiro ano a gente tinha, acho que 120 pessoas trabalhando na equipe, uma estrutura enorme. A gente fez um investimento muito grande, não vendemos, tivemos... dificuldade técnica, organização, arrumação. Você tem um problema de sinal de celular que não funciona. A gente trabalha com Starlink, a gente trabalha com link dedicado, com rede, com Live View. A gente trabalha com todo tipo de equipamento de tecnologia que existe para transmissão, mas até isso se solidificar e a gente conseguir amarrar essa estrutura de uma forma que você falou, você sobe num trio, o câmera está lá, mas o sujeito da mesa de som não entrega o plug do áudio. A gente está lá no meio da transmissão ligando para um e falando: ô, Dandan, peça aí para o seu técnico liberar, o menino está aí. Então é uma loucura de um tamanho, de um porte incrível. E a gente passou o segundo ano, a gente conseguiu fazer e chegamos no terceiro quase desistindo. Esse ano a gente quase desistiu, falamos: não vamos fazer, a operação muito cara. É um custo muito alto, a gente não tinha conseguido ainda vender. Esse ano sim, a gente empatou, depois de 3 anos investindo, a gente conseguiu empatar no custo e conseguiu liderar em todos os números, todos os dias de transmissão. A gente liderou do primeiro ao último minuto de carnaval, transmitindo até a quarta-feira de cinza e transmitindo um misto de música com um pouco de Cazé TV, no sentido de ser uma reportagem mais solta, de ter a cara do carnaval, uma linguagem mais profana ali, o repórter pegar e parar e tomar uma cerveja. É carnaval, não dá pra gente querer falar de carnaval e botar o repórter em cima de um estúdio, no ar-condicionado. Nosso repórter está no chão, está na rua, está suado, está com gente se batendo, está andando. Eu acho que é isso que traz, a gente tentar trazer um pouco o carnaval da rua, do chão. Muito a gente passa e tem câmera em cima do trio, mas eu faço questão de ter uma câmera no público, no contrafluxo, para a gente ver as pessoas na rua. Para a gente, quem está em casa, entender e ter um pouco uma visão sensorial do que é o carnaval.
E eu ia falar exatamente isso. Se você não me contasse essa parte da história, eu ia te perguntar. Porque quando você assiste a Macaco, é como se você estivesse lá dentro também. Talvez eu esteja até identificando um caminho aí de estético, de criação, assim. Porque vocês conseguem transmitir o calor que é o carnaval. Quem vive o Carnaval de Salvador e assiste a transmissão pela Macaco, fala, véi, é isso aí mesmo, essa loucura. É porque a gente já assistiu todas as transmissões de televisão, sempre são daquele mesmo formato. Vem aquela grua bonita, aí passa ali no Campo Grande, você vê, né? Aí passa, o trio passa, na frente que está passando ali nas televisões, todo mundo vê, dá o alô e depois acabou. A gente não, a gente vai até o fim, a gente está em cima do trio, a gente mostra o povo embaixo, a gente mostra a diversidade, a gente retratou a pipoca de canário. Por exemplo, esse ano tem uma coisa muito incrível. O nosso pico de audiência tinha sido no domingo, no sábado, com o Ivete Sangalo. E eu estava com a expectativa da pipoca de canário, porque eu sabia que Igor Canário tem um público incrível e que seria um highlight do carnaval. E foi. Quando chegou na pipoca de canário, na segunda-feira, ele bateu o Ivete Sangalo em número. Foi o nosso pico de audiência do carnaval e a gente transmitiu ele do começo ao final. Isso que eu ia falar, que vocês transmitiram. Eu acompanhei essa transmissão de vocês, eu vi que vocês transmitiram do começo até o final. E digo mais, as pessoas estavam na live chamando ele. Antes de começar. Sim. Os comentários da live é cadê Canário? A gente transmitiu a saída da casa dele, ele na van, sendo entrevistado até a chegada do trio. E aí já aqueceu o público, como eles se chamam, os canarianos. E bateu todos os recordes, foi o pico de nossa audiência. E para um artista que, se você for olhar nacionalmente, ele é mais regional, né? Mais regional. Ele não tem um conhecimento aqui no Sudeste como tem, por exemplo, Ivete Sangalo, né? E essa escolha? Vamos transmitir Canário, do começo ao fim. Primeiro, eu acho que ele tem um valor... A segunda-feira de carnaval, a pipoca de canário, para mim, hoje, é um dos maiores acontecimentos do carnaval. Você não está presente, você não está retratando o carnaval, é a mesma coisa que você não fazer a saída do Ilê. A gente faz todo ano a saída do Ilê. Então, eu acho que tem coisas aí que são fundamentais para o carnaval e não estar ali não era uma opção, não. E que são coisas que, por ser da terra, né, por conhecer, por ter a Macaco ser uma empresa baiana, você sabe disso. Porque eu já fiz carnaval, por exemplo, com Band Folia, que vem uma equipe de São Paulo, eles até contratam uma equipe local, mas vem uma equipe de São Paulo, vem uma equipe do Nacional para transmitir. Dizer como é que a gente faz o carnaval, né? Então... É por isso que eu acho que tem a diferença, por isso que eu acho que a gente tem que botar essa câmera embaixo, ver o povo, ver gente de verdade, entrevistar a moça que está vendendo cerveja ali no ambulante. É essa visão que eu acho que a gente precisa ter da realidade do nosso carnaval, senão a gente perde, fica aquela coisa televisiva, asséptica, bonitinha, e não é isso que a gente quer transmitir. E eu acho que é por isso que funciona tanto. Carnaval, pra gente, em Salvador, gente, eu sou baiana, tá? Eu sou de Salvador, por isso que eu sei tantos detalhes, tantos detalhes da Macaco, assim, e acompanho realmente, efetivamente, o trabalho que eles produzem, é sensacional. Mas o que é o Carnaval pra gente é o São João, né? Pra vocês. E o São João, pra vocês, também faz muito sentido vendido pelo audiovisual. Vocês fazem muita coisa voltada para o São João. Tipo, o Pé de Serrita são clássicos do São João, as músicas que estão lá. Então, vocês também pensam nisso, Dan, de, vamos lançar isso aqui, porque isso aqui faz sentido, porque a gente vai chegar numa época em que essa música ela é mais tocada, em que a gente consegue vender mais show. Um pouco do bastidor também, dessa parte comercial, assim, que você acompanha, que você participa. Como que o audiovisual também pode impulsionar essas coisas sazonais, né? Eu tenho o São João, eu toco forró, eu tenho o São João. Como é que eu vou impulsionar? Então, o caminho que eu gosto de executar é a arte vem primeiro e depois eu penso no comercial. Eu odeio a pessoa que inventa um projeto, ideia surreal, vou fazer um feat disso com isso e depois fez o show e depois eu vou ter que criar o show. Eu odeio esse caminho. Mas eu gosto da ideia, como eu já falei aqui, estou sendo repetitivo, de dar vida à ideia dos artistas. A gente fez o Pé de Serrita, que você citou, que é um projeto que conversa muito, mas muito com o São João. Nós fizemos esse projeto, eu não me lembro mais a data, foi junho, julho do ano passado? Me ajude, Cal. Eu acho que foi perto do São João, sim, que eu lembro que o Dominguinho vem depois. Foi um pouco depois do São João. Mas esse trabalho, esse ano, todos os shows do São João de João vai ser em cima desse trabalho.
Ou seja, de um audiovisual que foi lançado no ano passado. Exato. Ele estava a fim de conversar. Aquele audiovisual, Pet Serrita, foi gravado em Serrita. A terra natal da mãe e da avó dele foi gravado numa roça, num terreiro da família dele mesmo ali. Se vocês assistirem na íntegra, tem uma hora que entra um rapaz da família dele que atrapalha a filmagem e tá bêbado e abraça ele. Tem uma hora que o cachorro passa na filmagem, tem uma hora que um bode está passando também. Então, assim, a gente fez um conteúdo no qual o artista queria muito trazer a verdade da família dele, de trazer a árvore que ele brincava ali embaixo, numa pegada de banda de forró mesmo, que a gente conta com zabumba, 3 sanfonas, triângulo, pandeiro, bem pé de serra, shot. E hoje esse trabalho audiovisual virou uma turnê, virou eu imagino até, por exemplo, aquela árvore, o pessoal quer reproduzir aquela árvore no palco também, no cenário. Então, assim, o caminho que eu, Daniel, gosto, mas assim, na música eu acredito que não existe fórmula, né? Senão todo dia a mesma pessoa acertava sempre. Mas eu gosto desse caminho, da gente conceber o projeto artístico, arte na cara, depois a gente pensa como vender isso, como criar uma narrativa e fazer isso funcionar. Tanto para o mercado e para a rentabilidade do projeto como um todo. E a gente está falando aqui de cases, né, de coisas que vocês fizeram juntos, de coisas que vocês fizeram separados. Eu queria que você falasse um pouco mais, você citou, mas eu queria resgatá-lo também, o documentário Axé. Porque eu acho que ele teve um marco, assim, tanto na Macaco como para o próprio audiovisual e da música, assim, você conseguiu produzir com aquele documentário que, quando lançado lá em Salvador, foi um grande sucesso. Depois ele foi para as plataformas e isso voltou, porque as plataformas voltaram a divulgar. E é um documentário, ou seja, é um outro formato de audiovisual que envolve a música e que, de alguma forma, Chico, eu não sei se isso chegou até você, mas fez com que os artistas que estavam lá renascessem também. Tem muito artista que falou ali, que é da velha guarda do Axé Music, que por estar presente no documentário, de alguma forma, voltou aos holofotes e trouxe de volta algum nível das suas carreiras e visibilidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo e se você tiver alguma coisa para contar para a gente sobre esse pós, como foi esse pós, o que isso trouxe de benefício também para os artistas que estavam envolvidos. Esse filme, eu acho que ele vem de uma necessidade mesmo, eu acho que eu queria assistir. Eu queria assistir a história da música. Essa música permeia a minha infância, porque meus irmãos... Eu vivi o carnaval de meus irmãos, eles se preparando de mortalha, de Mamãe Sacode, coisa que na minha época já era abadá, era cada dia um, depois isso foi acabando e foi alterando, até que hoje é coisa mais de camarote e mais trio de pipoca, e o carnaval foi evoluindo e eu acompanhei isso tudo dentro de casa. Cada fase de uma forma, e eu sentia que o tamanho do movimento que o axé teve, né, nos anos 90, nos 2000, e a gente não ter um registro, era uma coisa meio absurda. E eu sentia muita essa necessidade, e eu me lembro que eu fui com o Faustão, que é um amigo meu que canta também, e a gente estava em Praia do Forte, tinha um Réveillon que tinha tocado Carlinhos Brown e Luiz Caldas. E a gente foi no camarim deles no final, todo mundo já cheio de cachaça na cabeça, Réveillon. E aí Faustão dizia assim para Carlinhos Brown: esse 30 anos de axé é gato, porque axé pra lua é de 83, vocês contam 85, isso é gato. Aí ele diz: faça um filme, ou faça um livro, Faustão, faça um livro. Eu disse a ele: eu vou fazer um filme. E foi ali mesmo. No final de janeiro eu já comecei a produzir, isso foi Réveillon, e veio dessa provocação de Brau, e só como curiosidade, Brau só veio falar para o filme quando o filme já estava pronto, já tinha sido exibido na 40ª Mostra de Cinema de São Paulo. Ele foi a primeira exibição não tinha Carlinhos Brau, o filme cortado, finalizado. E aí, quando o filme estava pronto, ele disse: agora eu falo. É um clássico de Brau, vai. Agora eu falo. Aí eu fiquei puto, né? Eu disse: porra, mas eu tinha que ouvir, né? Tanto que se você assistir o filme com essa atenção, você vai ver que entram
pitadas de Brau, porque a história já estava contada, o filme já estava amarrado, eu não podia reeditar ele completo para poder contemplar a entrevista dele, que é maravilhosa. Mas também não dava para deixar Brau de fora. Mas aí entram pontuações, né? Você vai ver que são pequenos momentos ali que ele entra em blocos que já estavam montados. Mas eu acho que tem uma importância assim, para a nossa música. Eu acho que ficou um documento, até hoje ele está na Netflix. Quem não assistiu, assista, vale muito. Ele quando acaba o contrato, a gente continua renovando, ele tem ainda uma movimentação em cima dele, e eu acho que é um documento que até hoje é o documento que conta a história da música da Bahia na sua essência. E aí, para você ter isso no seu portfólio da Macaco, no sentido de faço parte dessa história, eu registrei essa história. É isso. Pessoalmente falando, Chico falando. Eu acho que eu sou músico frustrado, eu não sei tocar nada, não sei cantar, não componho, né, Dan? Aí eu tinha que filmar. Mas você tem o talento para essa coisa, graças a Deus. E eu acho assim que você cumpriu o seu papel, é um filme muito bom. Eu não assisto muito filmes, mas adoro documentários, ainda mais de música. Eu acho que você, como bairrista, defendeu sua bandeira do axé, levou, contou a história. Eu adoro esse documentário. Eu acho que tem falas muito sinceras e também ele mostra o auge do axé music, que por um tempo foi a música mais executada, que mais dava dinheiro, que mais fazia sucesso no Brasil. Eu gosto muito dessa experiência da gente poder ver essas voltas que a vida dá e entender que nós não somos nada, nós estamos ali um pouquinho e talvez isso passe. Eu gosto muito do desfecho ali, das brigas de uma banda com outra, do jabá. É um conteúdo muito rico, parabéns. E essa coisa do nós não somos, nós estamos, aprender a surfar essa onda também é importante, né? A gente está surfando uma onda agora do audiovisual. E vocês estão com um projeto aí engatilhado, que eu sei, que vocês já me contaram. E aí eu queria que vocês falassem um pouco agora de futuro. A gente está chegando do meio para o final da mesa. Eu não queria deixar de fora o que vocês têm de visão de futuro. Porque eu acho que a gente caminhou até aqui, vocês já fizeram história, vocês já estão fazendo história, vocês já estão inspirando outras pessoas a fazer, né, história junto. Mas e aí? E agora? O que vem de futuro? Eu sei que você tem uma história boa para contar. Conte aí essa historinha nova. Não, então, com os projetos, eu como empresário, sempre que eu posso, eu estou contratando o Chico, porque ele é o profissional que eu mais gosto. Ô Chico, você já está dando desconto para Dan? Eu não negocio nunca. É Geraldo Estrela. Eu só sou da parte artística. Negócio, quando vai pro dinheiro, fácil, outra pessoa. Gostei desse seu lugar aí. Nem sou eu também ali, ó, quem negocia, eu tô fora. Eu não trato com dinheiro, graças a Deus. E a gente não se arranha. Mas assim, trazendo para vocês essa novidade. Chico me chamou para fazer a curadoria dos Sessions e a gente sempre está pensando aí em novas possibilidades. Mas os Sessions é um produto que a gente acredita para artistas que já têm carreira consolidada, para que a gente consiga trazer um público que é fã e que esteja envolvido com aquela gravação. Mas com a nossa agonia, que é grande, a gente já faz muita coisa, mas fica inventando mais coisas para fazer. A gente conversando pensou em uma forma de fazer um projeto audiovisual de alavancar carreiras. Existe muita gente boa no nosso país que a gente sabe que um material bem gravado vai servir como um portfólio. Às vezes carreiras já consolidadas, que é raro, mas a gente pode fazer uma junção. Exemplo, nós fizemos o Dominguinho, e aí eu fiquei pensando, caramba, Mestrinho é um gênio, mano, e não tem nenhum DVD assim, mais quente na rua. Ele tem outros audiovisuais, mas um mais quente que esteja na rua. Pensei, se a gente fizer um sessions dele, que já é consolidado, vai ter público ali para trazer a galera, vai funcionar. E hoje tem funcionado no stream pra caramba. A minha visão estratégica, para ser bem simples aqui com vocês, foi o seguinte, eu pensei, mano, o Dominguinho toca no YouTube, na TV brasileira aí, nas casas, nos almoços e etc. Depois o YouTube vai entregar o Macaco Sessions do Mestrinho, automático. E esse movimento acontece, graças a Deus. Então, assim, nesse caso... Você está se aproveitando do algoritmo, velho. Nesse caso,
a gente fez para um artista já consolidado. Mas aí trazendo um novo projeto, a gente quer fazer algo sem público, para artistas que já são conhecidos. Exemplo, eu já convidei Lucas Carlos, Júlia Mestre, Bruno Berli. São artistas que já confirmaram comigo, mas a gente está terminando de formatar. O que eu posso adiantar para vocês é que eu quero fazer algo dentro de uma fábrica. Eu penso muito nessa pegada industrial e que a gente consiga gravar. Nós vamos investir do nosso próprio dinheiro esse material. Em troca, nós rachamos o fonograma com esse artista convidado. E assim, para o artista, eu gosto muito dessa relação do ganha-ganha. Eu vou estar ganhando o fonograma, mas aquele artista ele vai estar ganhando ali um registro audiovisual que custa caro pra caramba. Custa caro pra caramba. Em troca de dividir conosco. Então eu acho que é uma forma, nós já somos tão abençoados por tudo que a gente faz, é uma forma da gente devolver um pouco para o mundo o que a gente recebe de bom. Então, você poder contribuir com um artista que está no começo, ou então que já tem uma carreira, mas nunca teve um audiovisual, entregar algo que eu entro com minha curadoria, fazendo repertório, escolhendo o artista, e vem Chico e trabalha a parte com a melhor equipe, a melhor câmera, a forma, a sensibilidade de estar vendo tudo ali real time e falar, volta essa daqui, pô, eu acredito nessa daqui. Então, assim, essa relação do ganha-ganha, e o novo projeto que a gente tá bolando, é uma coisa industrial e a gente quer gravar vários no mesmo intervalo. Meio que uma incubadora, né, de novos artistas. É o nome que eu sempre falo, incubadora. Mas aí eu tô... Mas é uma incubadora que você pensa assim, não, ele está começando, ele já tem uma história, porque esses artistas que você citou aqui, eles já têm uma história. Artista já ganhou Grammy, que já... mas às vezes falta um registro desse. Então eu quero trazer essa pegada ao vivão, meio que chegou os artistas, plugou ali, tocou banda, e aí... Ainda tem hoje, com o YouTube, que a gente já tem hoje uma quantidade de inscritos grande, os collabs que hoje podem ser feitos com esses artistas que estão chegando. Você não precisa falar não, mas eu digo, 1 milhão de inscritos, né, pai? 1 milhão é 1 milhão. Demorou. Mas é isso, a gente consegue fazer collab com esses artistas também e aumentar a capacidade Chico, eu queria inclusive te perguntar sobre isso, bem lembrado. Quando a gente faz, eu sou um artista, eu vou fazer um audiovisual com a Macaco, para além da grandiosidade que vocês entregam de qualidade de material, vocês já têm um nome muito consagrado no mercado. Então, por si só, os materiais que vão para a rede de vocês, os materiais que vocês produzem, que vocês divulgam, já têm algum nível de visibilidade. Aí, como é que funciona isso? Vocês têm uma parte de estratégia de comunicação também para divulgar o audiovisual de vocês, para além, por exemplo, da comunicação do artista? Vocês conversam, inclusive, sobre essa estratégia de comunicação, porque eu vejo uma coisa muito redonda na produção de vocês, sabe? A gente primeiro, tem Breno ali que ajuda a gente também no impulsionamento e na arrumação desses lançamentos também, para que eles sejam melhores vistos e dentro do público que a gente quer atingir. Porque não adianta você fazer e não alcançar as pessoas, não chegar até elas. É isso, e tem que ter essa estratégia alimentar para poder ele conseguir voar, né? Eu acho que é o mix que a gente quer fazer, que é de ter os artistas consagrados que tragam esse público, esse fluxo para o canal, mas que também a gente entregue e que a gente consiga mostrar novos caminhos, né? A gente já vem fazendo isso de alguma forma, mas com esse projeto novo a gente quer amplificar isso e dar um rumo maior. É porque, de alguma forma, se você credibiliza com os artistas, aquele público que está ali, ele vai, como o Dan falou sobre o algoritmo, né? Ele vai assistir o Dominguinho e depois ele vai assistir o Maestrinho e aquilo ali vai levando... Tem dois formatos diferentes, né? Porque a Macaco Gordo é uma produtora de vídeo, né? No caso de João Gomes, ele chega, contrata a gente, ele contrata a Macaco Gordo, a gente produz o Dominguinho, mas o Dominguinho vai para o canal de João Gomes, não vai para o canal da Macaco Gordo. Mas, de alguma forma, vocês também divulgam muito os cortes e claro. Coisas. A gente divulga tudo que a gente produz, a gente divulga em cortes, a gente tem um Instagram de cortes, a gente tem TikToks, as redes todas, mas tem dois produtos, né? O produto a Macaco contratada para fazer o produto do artista, como é o caso de Pablo, Périx, tantos outros que a gente faz, como os que a gente faz em parceria, que aí é como se a gente fosse meio que
uma gravadora 360, que é o que o Dandan falou, da gente ter ali o YouTube, as plataformas, o lançamento, e aí a gente abraça essa estratégia de lançamento em todas as redes e inclusive nas plataformas. Para finalizar aqui, a gente tem 10 minutinhos para finalizar. Existe lá fora também alguma coisa parecida? Porque assim, a gente fala que tem muita coisa que vem de fora, que chega aqui depois de um tempão e que as coisas viram tendência aqui depois de um tempão. Já na sua cabeça, já tinha uma inspiração de algum lugar ou essa coisa de investir na música foi uma coisa inovadora mesmo? Ou você já vi uma coisa parecida acontecer, tipo um Tiny Desk da vida, uma coisa que você quis reformular? O Tiny Desk não tem público, né? Ele tem um outro formato, eu acho muito interessante, o americano, eu gosto. Eu não sei nem se é americano ou canadense. Talvez seja um formato que vai usar com a incubadora, uma coisa sem público, só que num ambiente maior? Oi? A incubadora que vocês estão pensando. A diferença seria que o Tiny Desk ele funciona no escritório. No ambiente e eu fechado. penso em algo industrial mesmo. Eu quero trazer esse conceito de nós estamos fabricando algo. Ah, boa. Olha, e também eu acho que a gente trabalha movimento de câmera, a gente trabalha uma composição visual um pouco mais um pouco diferente. É um outro raciocínio, é uma outra visão, né? Mas o que eu acho que é importante nesse caso é exatamente você dar essa janela, você abrir essa porta, porque a gente sabe como é caro, como é difícil, tanto a janela para aparecer, quanto um audiovisual bem feito, com um diretor de fotografia conceituado, com uma pessoa que pense na cenografia, que pense como é que a banda vai estar vestida, que pense no 360. Então, esse tipo de entrega que a gente pode fazer para o artista novo, que eu acho que é o mais importante. E participar dessa construção de carreira é muito massa, né? Você estava contando, Dan, pra gente, quando a gente estava conversando, de como é legal quando você vê, por exemplo, uma Joyce Alanis te citando, né? Falando como aquela indicação e como esse audiovisual transformou a carreira dela. Então, poder participar, isso que você falou, a gente já tem tantas graças, poder dividir isso com outras pessoas é uma satisfação pessoal também, né? Não, é muito feliz. E assim, quando a gente se preocupa em fazer a arte, porque o trabalho dela não para de crescer. Tem 2 anos, eu acho, que a gente lançou. Estava indicado ao Grammy também esse ano passado. Não para de crescer. É um dos que eu mais assisto. Eu gosto muito também. Até o de Mestrinho também, que eu esqueci de citar, mas, por exemplo, agora a gente foi indicado como conteúdo audiovisual o Prêmio da Música Brasileira. Com esse trabalho que surgiu, eu queria ajudar ele, tá ligado? Eu não queria ser empresário dele, eu não queria nada demais. Eu falei, velho, tem um espaço aí, uma lacuna, vamos tentar fazer essa por ele. Chico comprou a briga e, graças a Deus, estamos rendendo aí frutos. Tá liderando os streams, tá superando até Pablo, né? Que YouTube e plataformas, né? Ele tem 1 ano aí batendo todos os números da stream. Ele tinha uma carreira já muito consagrada, porque ele já foi indicado ao Grammy diversas vezes. Mas ganhou. Colocar ele nesse lugar, que é um lugar de mais visibilidade, talvez, né? Ele como artista de 01, né? De intérprete, porque ele era muito um já músico. Participou de todas as bandas, fez a turnê agora com Gilberto Gil, Tempo Rei. Mas esse lugar que ele já tinha, quando eu fui no Canto da Ema em São Paulo, que ele faz shows lá, eu pude sentir essa vibe, eu falei, cara, esse cara não é... Essa sanfona também está escondendo ele, porque como intérprete é mágico. E aí você vê, por exemplo, a gente vê a versão de Um Amor Puro, de Djavan, o cara vem com um arranjo de sanfona e o canto, ele domina tanto a sanfona que o canto parece muito fácil. Ele canta com a sanfona, né? Quando uma coisa tem essa assim, relação orgânica. aí, quando tem essa relação de música boa, a energia boa, as coisas vão fluindo. Até essa indicação aí desse prêmio, que eu acho que a Macaco já tinha sido, Chico? Indicada ao prêmio da música? Não. Aí, ó. Vem comigo. Tá vendo? Cola. Vem comigo que você passa de ano. A gente fala assim na Bahia. Cola comigo que você passa de ano. E você, Chico? Realização, você falou que eu sou um músico frustrado, não sei tocar nada. E aí, quando você entra no cenário da música e você é credibilizado pela música e a música te impulsiona para esse lugar e você encontra
um nicho mesmo, assim, tão potente de mercado, como é uma realização pessoal, assim, disso? Como é que... Porque, assim, a Macaco não faz, a gente viu aqui, a Macaco faz publicidade, a Macaco faz campanha política, campanhas políticas gigantescas, gente, a Macaco faz, assim, é um negócio surreal, de presidenciáveis. Mas a gente sempre fala, eu sempre falo, a Macaco faz as outras coisas todas para poder fazer música. Ah, entendi. Faz tudo. Se eu pudesse, só fazia música. Vamos primeiro pagar as contas aqui. Mas fale um pouco mais sobre essa sua realização com a música. Eu acho que a gente vem crescendo e cada vez mais a música vem dando a gente uma capacidade de sobrevivência, mas a gente sabe como é difícil. É que você falou que o Carnaval de Salvador vocês vieram empatar agora, no terceiro muito ano. Difícil. Empatar, a gente passou 2 anos. E fique registrado que é Val empatar. apresenta com a gente o Carnaval. Marcas, pelo amor de Deus. A luta que é. Mas a gente vem, eu acho que é um trabalho que vai sendo construído, vai crescendo, vai sedimentando e a gente vai podendo ter frutos da música e viver dela, mas ainda de uma importância que quanto mais a gente crescer na música, mais eu posso diminuir na publicidade e na política, em outros caminhos que a gente quer amplificar e entender que a música é o nosso... É um ponto estratégico da Macaco. Né? Está acabando. Ah, quero ver. Gente, faz assim, Obrigada pelo compartilhamento de vocês. Dan, é sempre muito massa e é muito massa ver como você está evoluindo estrategicamente. Um ano que a gente conversou lá atrás, eu já te vejo voando tão mais alto do que você estava voando no ano passado. Então, obrigada pelo seu tempo. Fico feliz aí. Agradeço a você, a Lai, a Mila, todo mundo aqui que disponibilizou seu tempo aí para ouvir a gente falar. Fico muito feliz de estar aqui, viu? Deus abençoe a todos. E o Chico tem que sair de casa, né? Tirar você de dentro da Macaco, ou de Brasília, ou de algum lugar para trazer para ficar aqui um dia inteiro ouvindo. Obrigada, Chico. É sempre muito bom ver. Eu sou bem bairrista, assim, e como baiana, sou muito orgulhosa, assim, de ver o potencial que vocês trazem para a música, de como vocês conseguem impulsionar e de como o produto de vocês é muito bom. É aquela coisa assim, não perde para ninguém não a Bahia, deixa a gente. Então, obrigada, viu? Deixa trabalhar, isso aí. O Nordeste está forte. Obrigada a quem está em casa, está ao vivo pelo YouTube. Obrigada a vocês que ficaram aqui do começo até o fim. Não saia daqui, porque a gente ainda tem mesa muito massa. Se você não segue o @do Mundo da Música, por favor, nos siga no Mundo da Música. Obrigada, viu?